Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um, com cada família, aqui representada nesta manhã que Deus nos dá para adorar. Adoremos ao nome do nosso Deus, através de Jesus Cristo, louvando ao Senhor, orando, ouvindo a sua voz, a sua palavra. E a nossa oração é que o Espírito Santo aplique aos nossos corações aquilo que a palavra tem a nos dizer. Então quero convidar você para que abramos as Escrituras em João capítulo 9. João capítulo 9. Os versículos são de 35 a 41. João 9, 35 a 41. A história do que aconteceu acerca desse milagre de Jesus que foi dar a vista a este cego de nascença, como nós estamos lendo já na nossa liturgia. Nós temos a ideia nessa manhã de pensar nesse tema, como ver com os olhos da fé. O que são os olhos da fé? Quando é que a gente realmente está vendo? E quando nós estamos vendo, o que nós vemos? Então essa é uma passagem que nos ajuda a encontrar respostas assim. Está escrito assim na palavra de Deus a partir do versículo 35. João 9, 35. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: "Você crê no Filho do Homem?" Ele respondeu: "Quem é, Senhor, para que eu creia nele?" E Jesus lhe disse: "Você já o tem visto, e é aquele que está falando com você." Então ele afirmou: "Eu creio, Senhor," e o adorou. Jesus continuou: "Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos." Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Por acaso, também nós somos cegos?" Jesus respondeu: "Se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece." Vamos orar ao nosso Deus, falar com as nossas crianças e pensarmos nessa passagem. Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento, porque essa é uma passagem só compreendida a partir do Teu Santo Espírito. Senhor, ilumina o nosso entendimento para compreender a importância da fé, as dificuldades que o pecado proporciona e aquilo que o Senhor tem proposto para os seus filhos, os que andam na luz. Nós oramos necessitados da ação do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Quero pedir às nossas crianças que façam a seguinte ilustração. Nossas crianças sempre, ao entrarem na igreja, podem apanhar uma eco bag que fica lá na nossa recepção, e então podem participar do culto fazendo uma ilustração. E a ilustração que o pastor gostaria que vocês fizessem hoje é a seguinte: deem uma olhadinha rapidamente para os nossos belíssimos vitrais. Vitrais são o que nas nossas casas, crianças, são janelas. Igreja não tem janela, igreja tem vitral. E tem um motivo, crianças. O motivo é que os vitrais sempre apontam para o alto. Note que não é uma janela quadrada, criança. É um vitral que aponta para o alto. As janelas podem ser quadradas, retangulares, redondas, mas os vitrais normalmente têm uma mensagem. E os nossos vitrais têm uma mensagem, crianças. Então o pastor gostaria que vocês desenhassem um desses nossos vitrais. Eles fazem parte da nossa identidade como Igreja da Lapa. Eles estão em todos os nossos portfólios de trabalho. E eles têm um significado. Esses vitrais, eles nos dão a ideia de que estamos olhando para o alto, para algum lugar além do que os nossos olhos podem ver, crianças. O pastor gostaria que vocês fizessem um desenho, vocês ajoelhados, se possível, vocês, as crianças, ajoelhadas, se possível, diante de um vitral, como se ele fosse um grande portal. Aliás, reforço com as nossas crianças todo o nosso conceito imagético de igreja. Não são só os nossos vitrais, crianças.
que apontam para o alto. Tudo em nossa igreja aponta para o alto. Tudo. Se você olhar para essa concha acústica, ela aponta para o alto. Veja lá em cima, isso também não é um quadrado, aponta para o alto. Quando você sair com papai e mamãe lá na rua e você olhar para a igreja, você vai ver que toda a nossa estrutura aponta para o alto. Igreja aponta para o alto. O nosso teto aponta para o alto. Os desenhos que estão aqui nessa plataforma, tudo aponta para o alto. Este púlpito está em um ambiente um pouquinho mais alto, criança, de onde você está assentada, aponta para o alto, claro, com exceção da nossa galeria. A galeria é uma ação uma operação para que caiba mais gente na igreja. E louvado seja Deus por isso, é muito bom sempre ter muitos mais adorando na igreja. Mas o púlpito, normalmente, ele está em um ambiente mais alto do que o plano onde os bancos estão, porque a palavra de Deus está no alto. Tudo aponta para o alto. O que é que está no alto, amada e preciosa criança? O seu Salvador, o seu Senhor. Então, quando você faz esse desenho diante de um vitral, pastor, gostaria que você usasse a sua imaginação para pensar: eu estou diante de um portal maravilhoso. Eu estou diante de algo para além dos meus olhos. O meu Senhor está ali. Eu estou diante do meu Senhor. Com isso, enquanto nossas crianças vão fazendo essa ilustração e vão pensando nisso, eu quero conversar com os meus queridos irmãos sobre essa passagem, com essa ideia: como a gente vê com os olhos da fé. Nos tempos atuais, muitas instituições, denominações, parecem não levar tanto a sério isso, a necessidade de ser convertido. Nós temos visto pelos números do censo, do IBGE, que nós estamos numa verdadeira explosão de cristãos no Brasil. A ideia, dentro dos cortes das pesquisas, apontando um crescimento evangélico muito grande no Brasil, muito grande mesmo. E quando a gente vê os números, eles são realmente impressionantes. Alguns estados chegam a ter quase a metade, mais de 40% de pessoas que se declaram mesmo como cristãs evangélicas, ou seja, frequentam cultos cristãos, cultos evangélicos, né? Mas você já parou para pensar que muitas, mas muitas mesmo, dessas pessoas que estão em igrejas, nunca fizeram o que está em Romanos 10, se com a tua boca confessares, publicamente, essa é a ideia, e com o teu coração creres de verdade, será salvo? Porque conforme o número de evangélicos vai crescendo muito no Brasil, parece que as decisões mesmo por Cristo não acompanham esse crescimento. Porque muitas instituições têm suas portas realmente muito largas, muito abertas. Locais que tudo, absolutamente tudo pode, e que até mesmo o pecado não é mais chamado de pecado. Disciplinas, as pessoas passam a não gostar mais das disciplinas, embora todos saibamos que todos precisamos de disciplina. Não seria então a igreja um local de uma disciplina adequada de vida? Seria. Mas quando você tem uma explosão de, entre aspas, cristãos, entre aspas, crentes, duplica as aspas, evangélicos, de repente se começa a se perguntar: por que os nossos números são tão grandes, tão gigantes, mas tantas pessoas parecem andar com os olhos fechados ou como cegos? Como é ver? O que é ver? Quem é que vê? Qual é o processo? Como é o processo de alguém que tinha seus olhos fechados e de repente passa a ver? Como ele age? Quais são suas decisões? Como ele passa a viver? Alguém que entra em uma igreja cristã, genuína, e vinha de uma vida de um egoísmo absurdo, vinha de uma vida de um individualismo soberbo, vinha de uma vida de conquistas que tornavam a sua vida melhor, vinha de uma vida que só pensava em si. Quando ele passa por um processo de conversão, ele permanece o mesmo? Normalmente não deveria. Por isso, igrejas têm um papel muito importante nesse processo de pessoas passarem a ver, de passarem a ler melhor as coisas como elas estão.
E algumas histórias são muito marcantes para mim. Nos anos 90, teve um pastor americano, ficou muito conhecido, chamava-se David Wilkerson. David Wilkerson faleceu alguns anos atrás, talvez uns 10 anos atrás. E ele conta uma história num dos seus livros, chamado A Cruz e o Punhal. Ficou muito conhecido esse livro, muitas pessoas leram, talvez alguém dentre nós tenha lido A Cruz e o Punhal. É a história de Nick Cruz. Nick Cruz nasceu em Porto Rico, foi severamente abusado dentro de casa, um jovem extremamente perturbado, que quando cresceu se enveredou para o ocultismo. Foi muito cedo para Nova York e muito cedo também se tornou o líder de uma das gangues mais perigosas de Nova York, ali dos anos passados. Essa gangue chamava-se Mau Mau, a gangue dos muito maus. Este homem, este rapaz, com muita raiva, uma alma vazia, sede de poder, entrou no crime muito cedo e ficou muito temido em Nova York. Até um dia em que David Wilkerson o alcança, evangelizando pelas ruas escuras das noites de Nova York. E Wilkerson, ao olhar para Nick Cruz, disse uma frase, vendo o seu estado todo deturpado, disse assim: Jesus ama você e não vai desistir de você. Nick Cruz riu, achou graça daquilo, falou: já ouvi tantas coisas assim, e seguiu a sua vida. Em outro momento, Wilkerson voltou àquele lugar, encontrou o mesmo jovem e repetiu a mesma frase: Jesus ama você e não vai desistir de você. Ele riu de novo, zombou de novo, mas Wilkerson voltou e voltou. E talvez lá pela quinta vez, Wilkerson disse novamente: Jesus ama você, não vai desistir de você. E enquanto pregava um dos seus sermões muito eloquentes, como era próprio de Wilkerson, o que acontece? Jesus abre o coração de Nick Cruz. E por isso ele se tornou um dos grandes evangelistas do seu tempo, inclusive, pregador internacional. Frase de Nick Cruz: eu era como se fosse cego, e alguém ligou a luz. Eu era alguém, como se fosse um cego, até alguém ligar a luz. E pela primeira vez, disse Nick Cruz, eu vi. Conversão faz isso. Conversão não é uma coisa natural que você não sabe direito o que lhe aconteceu. A conversão é uma coisa transformadora. Aconteceu aqui e por isso David Wilkerson registrou isso no seu livro A Cruz e o Punhal. João 9 é um retrato vívido de um contraste entre ver e não ver, ter fé e não ter fé, adorar verdadeiramente ou simplesmente participar de encontros, de reuniões de adoração. Você pode perceber que essa é uma passagem, desde o comecinho do capítulo 9, que tudo isso aconteceu porque um dia os discípulos viram um homem cego, perguntam para Jesus se é uma questão de pecado naquele homem. Jesus diz que é para a glória de Deus e cura aquele homem da sua cegueira. Os fariseus que estão do lado, a primeira coisa que eles pensam é: em sábados não se pode trabalhar. Vejam, o assunto principal ali era o sábado, que não se poderia trabalhar, ou o homem que não conseguia enxergar. Quando Jesus faz a obra, eles não aceitam. Aí eles dizem, o fato é o seguinte: ele não era cego. E então eles vão e conversam com os pais e dizem: confessem que ele não era cego. Mas eles dizem: era cego. Então o que está acontecendo? Os pais têm medo porque os judeus estão expulsando as pessoas da sinagoga que afirmavam que Jesus tinha poder, que Jesus era Deus, que Jesus era o Filho de Deus. Então eles dizem: perguntem a ele. Quando eles perguntam a ele, nós não lemos aqui na nossa liturgia, mas ele vai dizer, fala: olha, eu não sei, eu só sei que eu era cego, que eu não via e que agora eu vejo. Quem você acha que ele é? E este cego diz: um profeta. Deve ser um homem de Deus.
Quando Deus faz grandes coisas, meus irmãos, nem sempre as pessoas compreendem. Quando Deus opera transformação de verdade na vida de alguém, às vezes essas pessoas são rejeitadas por causa disso. E esse é o contexto. Esse homem, ele é expulso por causa da sua fé ou daquilo que ele passou a defender que alguém tinha feito uma obra nele. Então, quero defender 3 ideias aqui com esse tema, como ver com os olhos da fé. A primeira coisa que eu gostaria de pensar com os irmãos é que existe um chamado gracioso. Abra os olhos, tenha fé. É a primeira coisa. Tem uma outra coisa. Essa fé, quando ela vem, quando ela chega, ela nos conduz à adoração. Fé caminha para a adoração. Quem tem fé adora. E a terceira coisa é que Jesus, a luz de Jesus, ela revela o que está nos nossos corações. Quando nós fizemos uma oração aqui de confissão de pecados no meio do culto, a gente estava cantando uma canção, eu venho como estou, mas muitas vezes nem nós sabemos como nós estamos, ou pensamos que estamos de um jeito. Mas quando alguém chega e diz, e essa parte aqui da sua vida, e essa área aqui da sua vida, e isso aqui que está acontecendo, você está disposto a prestar conta disso? A pessoa diz, meu Deus. Sabe quando alguém é apanhado em alguma atitude ilícita, até ele ser apanhado, está se sentindo tão bem com aquilo. Está pensando até que é normal. Mas então, quando ele é confrontado pelo Espírito, ele diz, pequei. Sem o Espírito, ele diz, quem é que pode me julgar? Veja. Por isso essa é uma passagem que nos leva à reflexão. Quanto é possível se ver com a fé? Quanto a luz de Jesus está iluminando o nosso entendimento. No domingo passado, na exposição que eu fiz aqui, eu pedi às nossas crianças que fizessem um desenho, colocando como que uma lâmpada em cima da cabeça, para que essa luz pudesse de alguma maneira iluminar ou mostrar o que será que tem na cabeça das nossas crianças, né? E agora, mais uma vez, nós temos uma passagem bíblica que nos leva a perceber ou entender o que é que nós conseguimos ver com a fé que temos, que recebemos. Então, a primeira coisa, vejam o que o texto diz, nós vamos explicar as partes do texto aqui e aplicar. Vejam os versículos 35, 36 e 37. Vejam o que acontece aqui. Nós vemos que Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem, ou seja, pessoas disseram para Jesus, sabe aquele homem que o Senhor curou? Expulsaram o homem de lá. Esse termo ouvir aqui é uma expressão grega de se importar. Jesus se importou como que sabendo, ele sofreu uma consequência, porque eu trabalhei nele. Eu agi nele e ele está sofrendo agora uma expulsão ou uma rejeição. Quando Calvino, falando sobre os atos poderosos de Deus, quando os atos poderosos de Deus aparecem no meio do povo, Calvino diz, é muito comum pessoas que recebem um grande poder de Deus, ou recebem um tratamento, uma cura, ou uma libertação, ou um auxílio gigantesco, quando eles testemunham que foi Deus que fez aquilo, as pessoas dizem, não foi Deus, foi você mesmo. Calvino diz, todas as vezes que alguém quiser dar glória a Deus por alguma coisa que recebeu, vai ter 5 ou 6 pessoas no lado para falar, não foi Deus, foi o acaso, não foi Deus, foi circunstancial, não foi Deus, foi você que conseguiu. E Calvino está defendendo uma tese, a consideração da soberania de Deus. Então este homem, porque Deus soberanamente operou na vida dele, passou a sofrer as primeiras consequências. Expulsão, descrédito. E a todos aqueles a quem Deus opera grandes coisas, através da sua palavra e do seu Santo Espírito, deve estar preparado para as rejeições. Por isso em nós precisa estar o tempo inteiro o discernimento. Quem fez isso em mim? Quem operou essa graça em mim? O cego não poderia tornar a ver por suas forças. Todos sabiam disso.
mas todos os que estavam no lado ou ao lado dele tentaram justificar. Não era cego. Ou nós não sabíamos disso, ou ele não tem poder, não foi Deus quem fez isso. Então essa é uma passagem que nos ajuda a refletir sobre como viver diante dos grandes feitos de Deus na nossa vida. A fé aparece quando? Nesse caso aqui, nós vemos claramente o chamado gracioso à fé de Jesus a esse rapaz. Mas foi Cristo que foi ao encontro dele. Cristo vai até onde ele está, vê a sua dificuldade e o chama a uma fé pessoal. Quando você vê o versículo 36, veja como é que Jesus fala com ele. Você crê no Filho do Homem? Jesus disse. E ele responde, como normalmente os humanos respondem: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe diz: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Aqui essa passagem começa a nos mostrar que não era só o tratamento de uma cegueira. Jesus começa a abordar uma outra cegueira mais profunda, chamada de cegueira espiritual, chamada de condição de não conseguir ver o eterno. Cegueira espiritual é quando alguém vive no mundo sem contemplar que acima desse céu azul que a gente vê, existe um Deus que tudo governa. A cegueira que Jesus está tratando aqui, não é só a cegueira do homem que não tinha visão, mas de todos os fariseus, os judeus que estavam ali do lado, vendo tudo. Jesus está tratando de uma cegueira maior. Jesus está dando a oportunidade a esse homem de conhecer algo maior, e não só deste homem, mas de todos quantos ouvirem a palavra de Jesus e crerem no seu evangelho. Veja que é uma passagem importante, é uma passagem que vai levar pessoas ou a converterem-se, ou a serem convertidas, ou a terem visão também, ou a rejeitarem. O evangelho é sempre assim. O evangelho é entregue na soberania de Deus, alguns se alimentam dele, outros não. Cristo vai ao encontro sempre daqueles que estão sem condição de ver. Cristo vai ao encontro, a iniciativa é soberana, é amorosa, mesmo diante de uma possível rejeição humana. Cristo sempre foi a voz que buscou os rejeitados. Uma espécie de contraste até. Cristo vai atrás do rejeitado que foi expulso pelos religiosos da sua época. E normalmente a fé, quando Jesus fala com o cego e pergunta: você crê no Filho do Homem? E ele responde: quem é para que eu possa crer? E Jesus diz: esse que você está vendo agora. Ou seja, a primeira coisa que esse homem viu, assim que ele teve seus olhos abertos, foi Jesus. Jesus foi a primeira coisa que esse homem viu, cego de nascença. É impressionante, quando você olha para um texto assim e percebe que Deus, quando opera suas grandes coisas, o primeiro privilégio da pessoa que teve seus olhos abertos foi ver Jesus. Ele esteve diante, nós não temos o nome dele, mas ele esteve diante do Filho de Deus na terra. Ele pôde dizer: eu vi. Meus queridos irmãos, nós temos de vez em quando nos perguntar: eu creio. Olha, você crê no Filho do Homem? Nós temos de dizer para nós mesmos: eu creio no Filho do Homem. Ou nós também temos de dizer: em quem é que eu tenho que crer? Quem eu preciso crer? Jesus diz para ele: você crê naquele que você está vendo. Eu que estou falando contigo, eu sou o Filho do Homem. E a resposta deste homem é tão linda, meus irmãos. Vejam o versículo 38, que é o centro dessa passagem. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Eu sei que a palavra adorar para nós parece uma coisa muito simples, é como se para nós ele adorou a Jesus possa parecer assim: ele creu e reconheceu. Para nós pode parecer, ele creu e ficou sabendo que Jesus era o Filho de Deus. Mas a palavra adorou aqui é se ajoelhar. Ele creu e caiu. Ele creu
e colocou seus joelhos no chão. E quando um judeu dessa cultura, dessa época, se ajoelha, ele também coloca a sua testa no chão. Ele caiu de joelhos e se dobrou diante do Senhor. Eis ali um adorador, um súdito de um rei. Eis ali alguém para prestar honra e glória a um soberano. Eis alguém ali para chamar, que reconheceu diante dele o seu Senhor. Então vejam que não é só uma questão de consciência, não é só uma questão de discernimento, não é uma questão só de reação emocional. Quando ele disse, eu creio, Senhor, e a expressão Senhor aqui também é forte, porque é a expressão para rei. Eu creio, meu Senhor e meu Rei. Como um dia Tomé disse, eu creio, meu Deus e meu Senhor. Esse homem deixa uma mensagem gigantesca para todos aqueles que talvez ainda não conseguiram fazer isso. Quando o Senhor Deus abre os olhos, meus irmãos, a gente vê o nosso estado, a nossa pecaminosidade. E eu acho muito interessante essa frase que eu vou ler para você. Eu não sei quem cunhou essa frase, mas ela é muito forte. Ela diz assim: o pecado levará você mais longe do que quer ir, manterá você mais tempo do que quer ficar preso, e custará mais do que você está disposto a pagar. Vou repetir, ela é bem profunda, ela é bem séria. O pecado impede o adorador de adorar. O pecado impede aquele que foi chamado para ser um adorador de se ajoelhar diante do Senhor. Impede de reconhecer o que Ele é. Impede de contemplar no seu Senhor a beleza maior. O pecado faz com que nós pensemos que nós somos a beleza maior. O pecado impede de olharmos para os vitrais e contemplarmos o que existe depois deles. E muitas vezes o máximo que nós conseguimos ver é a beleza do vitral. Existe uma beleza muito maior do que a beleza do vitral. É Cristo. É só no combate ao pecado, é só quando se consegue resistir ao pecado, é só quando se consegue confrontá-lo com a dureza que ele merece ser confrontado, que alguém adora. Senão, não. Vejam a frase: o pecado levará você mais longe do que você quer ir, manterá você mais tempo preso do que você quer ficar, e custará mais do que você quer pagar. Mas esse homem foi chamado à adoração. Esse homem foi chamado por conta daquilo que é muito visível. A fé verdadeira conduz alguém à adoração. A fé verdadeira leva alguém a se prostrar. É só com fé que alguém se prostra. É só com fé que alguém diz: Senhor, eu não mereço. Senhor, eu não estou aqui para o meu próprio bem. Senhor, eu não estou em busca das soluções para os problemas da minha vida. Senhor, eu não estou aqui para ser servido. É só com fé. É só com fé que alguém diz: Senhor, eu existo para Ti. Todas as áreas da minha vida devem existir para Ti. Eu devo Te adorar, eu devo refletir a Sua glória nos meus pensamentos, nas minhas palavras, nas minhas ações. É a fé que conduz à adoração, que leva alguém a se prostrar, confessar seus pecados e dizer: eu era cego, sim. Não é porque eu sempre cresci bem educado que eu sempre vi. Não é porque eu não matei, não roubei, não adulterei que eu não sou um pecador. Eu era cego e não conseguiria Te ver, Senhor. Te ver é a obra Sua na minha vida. Isso é adoração. Por isso a palavra proskinel ou proseknese é assim: é alguém destruído diante do Senhor. É alguém que entendeu que sua humanidade não vale nada, entendeu que a sua soberba é o seu maior problema, que o seu egoísmo é o seu maior inimigo. O adorador não está olhando para ver o que as pessoas estão achando dele. Por isso a ideia de adorar é se lançar aos pés de Jesus. Foi assim que Pedro se jogou, logo depois de Jesus aparecer para os discípulos na margem do lago. Quando ele sai do barquinho, vai e se joga aos pés de Jesus.
O adorador é alguém entregue aos pés de Jesus. É alguém lançado, jogado aos pés de Jesus. E ele não tem vergonha de estar ali, porque ali é o seu lugar. O adorador não quer sair dali. Ele não quer se levantar para se vangloriar que agora ele é um crente, que agora ele faz parte de uma estatística de um país. Ele não quer sair dali para dizer às pessoas: me considerem uma pessoa diferente porque agora eu sou crente. Ao contrário, ele vai dizer ao mundo: tenham misericórdia de mim, eu sou crente, eu sou fraco, eu preciso do Senhor, orem por mim. Ah, adoração, que coisa linda é a adoração. Ele adorou, diz a palavra. Ele adorou. Essa é uma passagem que vai crescendo, e nós vamos, obviamente, estudando uma passagem assim, a gente vai vendo que existe sim uma fé verdadeira, e possivelmente existem muitas demonstrações de fé que ainda estão muito aquém, muito centradas no ser humano, muito ainda à espera de algum milagre para solucionar um problema, muito ainda voltada para os desejos, para as satisfações. Muitas pessoas ainda dentro de igrejas atrás da sua bênção, infelizmente. E quando nós sempre estamos atrás de alguma coisa que ainda não temos, queremos, de alguma maneira Jesus ainda não preencheu o nosso coração. Nós ainda vivemos em situações de constrangimentos, às vezes, diante de Deus, porque na verdade nós queremos as bênçãos dEle, mais do que Ele, antes dEle. Mas o que nós temos nesse homem aqui, é um homem no chão. É um homem no chão para a glória do seu Salvador. O que isso nos ensina? O que isso nos mostra? Quais os reconhecimentos que precisamos fazer? Nosso coração é um coração que adora, porque ele manifesta a verdadeira fé que nós recebemos. Temos prazer no curvar-nos diante do Senhor. Nossas orações demonstram nossa dependência de Deus. Nossa fé alcança o ponto de dizer: Senhor, eu preciso disso, mas seja feita a tua vontade. E se eu não tiver isso que eu acho que eu preciso, eu vou te adorar, eu vou glorificar o teu nome. Nossa fé tem coragem para dizer às pessoas: faço orações, muitas não são atendidas. Ou nós demonstramos fé na lista das orações que exigimos de Deus e Deus atendeu. Que fé é a nossa? A nossa fé mostra muito através, ou ela aparece muito através das nossas ações. Vejam a terceira ideia dessa passagem: como é que Cristo vê tudo isso, como é que Cristo vê tudo isso? Vejam os versículos 39 a 41. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos não teriam pecado algum, mas porque agora dizem nós vemos, o pecado de vocês permanece. Então Jesus vai tratar aqui de uma outra questão agora. Agora ele está falando com as pessoas que veem. Em outra passagem Jesus diz que o médico não vem para os sãos, o médico vem para os doentes. Jesus está de certa forma ironizando aqui, porque toda a defesa dos fariseus é: nós somos a religião, nós sabemos como é que as coisas devem ser, nós sabemos o que Deus se agrada, as nossas leis devem ser cumpridas porque Deus quer que nós sejamos esses homens legalistas, E agora Jesus ouve eles dizendo, eles perguntam: por acaso somos cegos? O Senhor está querendo dizer que somos cegos? Aí Jesus diz: olha, vocês são cegos quando vocês dizem que nós vemos, que vocês veem. Mas se vocês falarem que não veem, aí vocês não são cegos. O que você acha que os fariseus pensavam? Que não viam ou que viam? Eles pensavam que viam tudo. Este senso, meus irmãos, transcendeu o mundo judaico, viu? Tem muitos cristãos que pensam que veem e que sabem e que podem julgar tudo,
Mas se você reagir de maneira dialética, discutir de maneira a buscar teses, antíteses, discutir num diálogo, você vai descobrir que as mesmas pessoas que cobram, que julgam, porque acham que veem tudo, normalmente estão sem o discípulo que elas deviam ter, estão sem as pessoas evangelizadas que elas deveriam evangelizar, estão sem a instrução nos lares da fé aos seus filhos que elas deveriam ter, estão sem a fidelidade que elas deveriam ter ao Senhor, e porque normalmente fazem isso, porque não veem. Aqui Jesus está dizendo, é um perigo alguém achar que sabe muito, é um perigo alguém se vangloriar do que vê, porque pode ser que não esteja vendo tanto assim. Jesus trabalha de maneira muito dura, muito incisiva, quase espreme a mente, o coração desses judeus, para levá-los a perceber o que é estar diante de um Deus santo, o que é estar diante do poderoso Deus de Israel, que tudo vê, que tudo sabe. Eu imagino que as respostas deles sejam difíceis de serem dadas. Algumas respostas são difíceis mesmo de serem dadas. Eu vou usar uma ilustração aqui, vou omitir o nome da pessoa, porque ele é contemporâneo, acabou de falecer, na verdade, agora há pouco tempo. Mas os mais antigos, talvez até, se eu falasse o nome, se lembrariam. Teve um grande evangelista americano, televangelista americano, que passou os anos 80 e 90 fazendo muitas conferências gigantes mesmo, e milhões de pessoas viam suas pregações, um homem muito eloquente, até o dia que ele cai em adultério. Na verdade, mais do que isso, ele foi comprovado que ele andava em casas de prostituições, e então ele foi confrontado, foi-lhe tirado alguns desses canais grandes de exposição bíblica, mas ele nunca reconheceu o seu pecado, nunca. Anos 80, anos 90, anos 2000, 2010, 2020, ele faleceu agora. Mas ele é um dos exemplos claros de um homem que foi cegado. Não é suficiente só falar de Jesus, tem que viver Jesus. E então passou 20, 30 anos sem confessar, sem ser disciplinado por sua igreja, sem ser corrigido, apenas dizendo, eu não devo nada a ninguém, eu sei da minha fé. Nós tivemos também um pastor aqui no Brasil, nos anos 80 e 90, que também era uma sumidade nesse país, entrava e saía de várias instituições, quando caiu em adultério também, não aceitou a disciplina, e por conta disso, paga um preço alto hoje, ainda sem admitir o seu pecado. Às vezes não é fácil mesmo, essas são evidências que não é fácil. Bom, mas eles são os grandes evangelistas, os grandes nomes. Será que isso só acontece com eles, meus irmãos? Não é fácil admitir pecados, não é fácil confessar pecados. A Bíblia diz que é difícil mesmo. Por quê? Porque o pecado sempre levará você mais longe do que você quer ir, manterá você mais tempo preso do que você quer ficar e custará mais do que você pode pagar. Ou Jesus perdoa o nosso pecado, ou nós ficamos presos nele. Quais são os pecados que Jesus perdoa, meus queridos irmãos? Aqueles que a gente confessa, viu? Muitos acham assim, não preciso confessar os pecados, Jesus vai me perdoar de todos os pecados. Será? Onde está a base bíblica para isso? Então nós precisamos pensar, olha, grandes homens caem e não aceitam suas quedas, grandes mulheres caem e não aceitam suas quedas. Homens e mulheres caem, na maioria das vezes, e não aceitam suas quedas. Então nós precisamos mesmo de uma dependência de Deus, e precisamos pensar, quem sou eu nessa história? Como eu posso viver fora da cegueira espiritual? Augusto Nicodemos, numa série de João, diz uma coisa importante, ele diz assim, a cegueira espiritual é mais mortal do que a física, porque ela se recusa a conhecer a sua condição, e por isso rejeita a cura. Ela se recusa. Ela diz, eu não sou assim, eu não sou esse pecador, e por isso não pode ser tratado. Para aplicar essas 3 ideias, irmãos, Jesus é a luz que revela os corações. Diante do vitral, a luz entra no coração.
Nossas crianças estão desenhando alguma coisa que vai ficar na cabecinha delas. Sempre que eu peço que elas façam ilustrações que envolvam igreja, Bíblia, oração, é porque eu tenho a esperança que isso vai entrando no coraçãozinho de cada uma delas. Quando elas fazem o desenho de um vitral como um portal, elas estão diante do Eterno. Jesus vai revelar, é a luz que vai revelar os corações delas. Jesus vai revelar ao coração dela a real condição de cada uma delas. Jesus está revelando a nossa real condição também. E nós temos de nos perguntar qual é a real condição da minha alma. Porque o Evangelho é de graça mesmo, mas o Evangelho não é barato. A graça não é barata. A graça que recebemos nos coloca, nos perfila, nos dá um caminho. Nós temos de andar nesse caminho. É o caminho da graça, mas ele não é um caminho de libertinagem. Ele não é um caminho de anarquismo pessoal. Ele não é um caminho de governo pessoal. A graça nos coloca no caminho de Cristo. E nós temos que surrar a nossa carne, bater em nós mesmos, impedir que a nossa carne cresça, que a nossa carne grite. É dia a dia, é um confrontamento, dia a dia. Se eu e você, ou se algum de nós tem esquecido de confrontar o pecado, está caminhando num caminho alheio, à margem, à parte do que é o caminho da cruz. Se já não ora pedindo perdão por suas faltas, se não confessa seus pecados às pessoas, está num caminho perigoso, bem perigoso aliás, não pouco perigoso, bem perigoso. Sabe qual é o próximo passo desses que se afastam do caminho? Acharem que sabem tudo. Os fariseus achavam que sabiam tudo. Jesus diz, olha, tem um jeito de entender se vocês sabem tudo ou não. É de acordo com o que vocês acham, que pensam e que veem. Porque alguns pensam que veem, é a trágica ilusão dos orgulhosos. O perigo da autossuficiência espiritual é muito grande, não é pequeno não. E infelizmente, o Cristo está aí para revelar os corações, e estes orgulhosos, arrogantes, terão de passar, provavelmente, por duras penas por causa disso. Quero finalizar, meus irmãos, com uma ilustração de uma pessoa que não é muito conhecida, nossa. Ela viveu em 1880, de 1880 a 1968. Ela ficou cega e surda aos 19 meses de vida. Nasceu e com um ano e pouco ela já, por causa de uma doença, ela não conseguia mais nem ver nem ouvir. E aos 6 anos de idade ela foi alfabetizada por um mecanismo que eu até estava conversando com Patrícia, pensando se era o braille ou não, mas é uma língua de sinais táteis, né? Depois eu fui pesquisar, tem um sistema, chama-se hand over hand, é mão sobre a mão, é um contato que vai além do braille até. E essa moça, a Helen Keller, ela aprendeu assim a ler alguma coisa, a se comunicar, e então ela conheceu um missionário um dia, chamado Phillips Brooks, que lhe falou de Jesus na linguagem de sinais táteis. E quando ela ouviu pela primeira vez de Cristo, e é por isso que eu estou contando a história dela, ela disse uma coisa que ficou famosa, ficou conhecida essa frase dela. Ela disse assim: eu já sabia que havia alguém assim, só não sabia o seu nome. E ela soube o nome daquele que opera grandes coisas através dos sinais táteis muito limitados. Lucas e irmãos, nossos irmãos aqui das Libras, sabem como é difícil trabalhar numa linguagem, seja de sinais, seja de escrita em braille ou de outras formas. E essa moça dá esse testemunho. Eu sabia que existia alguém assim, mas eu não sabia que ele se chamava Jesus. Eu e você precisamos saber que existe um nome que nos libertou, que abriu os nossos olhos. O nome dele é Jesus. Que Deus nos abençoe, que a nossa cegueira nunca seja espiritual, como Helen Keller disse, minha cegueira física é secundária, minha alma vê com a luz que vem de Deus. Minha alma agora vê com uma luz que vem de Deus. Que nossas almas, nosso ser, possam estar diante dos grandes vitrais, como se fossem portais.
que nos alegremos nisso, naquilo que os nossos olhos às vezes não conseguem ver, mas nossa alma conhece. Diante do nosso Senhor, ninguém deve ter vergonha de estar jogado aos pés, porque ali não é lugar para orgulho e soberba humana, ali é lugar de glorificar. Glorificado seja o Senhor, mas eu e você não podemos glorificar o Senhor medindo a nossa altura com Ele. Nós estamos no chão, olhamos para cima e podemos vê-lo com os olhos da fé. Feche seus olhos, vamos falar com Deus, vamos orar. Senhor nosso Deus, grande e maravilhoso Senhor, que da eternidade nos viu, nos alcançou. Senhor, quando o Senhor abriu os nossos olhos, nós pudemos te adorar também. Ainda estamos num caminho de adoração, né, Senhor? O Senhor ainda certamente tem visto em nós a possibilidade de avançarmos muito ainda em adoração. Auto-humilhação, confissão de pecados, esperança no Senhor e não em nós. Seguramente o Senhor tem visto como nós abrimos a Bíblia nas nossas casas, o nosso tempo de oração, como nós temos compartilhado a vida com os nossos entes queridos no nosso lar. Certamente o Senhor está vendo como os nossos olhos estão se abrindo. Senhor, continua a abrir os nossos olhos. Já teve um tempo de cegueira, Senhor, mas não é mais. Nosso tempo é um tempo de andar com os olhos abertos, contemplando a Tua glória, Senhor, por fé, contemplando um futuro prometido por fé, contemplando um lar, aqueles que estão começando relacionamentos, namorando, noivos, contemplando uma vida a dois com o Senhor presente. Não é mais tempo de andar na cegueira, Senhor, não a nós, porque o Senhor nos deu isso. A salvação é um grande presente, que graça maravilhosa. Ajuda-nos, Senhor, a valorizar isso com fidelidade. Ajuda-nos a valorizar isso diante da grande obra que temos para fazer. Ajuda-nos a valorizar isso diante dos ministérios pessoais que temos dentro das nossas casas. Continua fortalecendo a nossa fé, Senhor. Nós precisamos. Nós não queremos nos acostumar, Senhor, às práticas cotidianas, corriqueiras, muitas vezes sem fruto algum. Muitas vezes vivendo de um passado, às vezes tão distante. Senhor, nós somos essas pessoas que o Senhor abriu os olhos hoje, para vivermos aqui hoje. E o Senhor tem nos dado as condições para fazer isso, para testemunhar. Nós vivemos um tempo tão tecnológico, Senhor, tão bom que está testemunharmos essa graça ao mundo. Nós vivemos em tempos de tantas amizades boas que o Senhor nos deu. Senhor, que tempo bom para viver para Ti, Senhor. Abençoa-nos, e se houver alguém entre nós que estiver desanimado disso, que estiver pensando, imaginando que não está vendo, talvez ali esteja o primeiro passo, o reconhecimento que não vai conseguir ver mesmo por si só, mas que precisa de uma mão, a mão que abre os olhos. Senhor, nós Te louvamos, porque quando o Senhor abriu os nossos olhos, nós Te vimos, o Senhor estava ali, o Senhor foi o que nós vimos primeiro, o Filho de Deus diante de nós. Continua a nos santificar, Senhor. É a nossa oração, é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.